Olá, pessoal, como é que vocês estão? Pessoal, hoje o tema da nossa aula é cisalhamento em vigas. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto, que é o primeiro assunto que está aí na nossa ementa. E eu desejo que vocês tenham ótimos estudos e qualquer dúvida eu estarei à disposição de vocês. Então, conforme o nosso objetivo desta primeira aula, nós vamos falar sobre alguns conceitos iniciais para a gente entender como é que ocorre o cisalhamento em vigas. Então, a gente vai fazer aqui algumas simulações, verificar algumas situações, para que a gente compreenda os conceitos teóricos relacionados a cisalhamento em vigas. E aí, posteriormente, nas próximas aulas, a gente já vai realizar o dimensionamento de vigas a esforços de cisalhamento. Então, gente, eu convido vocês a mais uma vez prestarem atenção nessa aula e virem comigo, juntos comigo aqui, para mais um aprendizado aí na nossa disciplina. A priori, eu já chamo a atenção de vocês aqui para essa capa aqui da nossa aula, essa nossa tela que está aqui disponível para vocês. Observe que aqui a gente tem uma viga, como vocês estão vendo aqui, observe que a gente tem essa viga aqui. E eu trouxe essa figura justamente para que vocês possam olhar essa região central aqui dela. Ó. Percebam que essa fissura que se encontra aqui nessa viga é uma fissura inclinada. Na verdade, nem é uma fissura, né? Já é uma rachadura. Então, a gente já tem aqui, eu quero que vocês prestem atenção nessa deformação que está ocorrendo de forma inclinada, porque vocês vão ver ao longo da nossa aula que uma característica de uma deformação que ocorre em um elemento estrutural, por exemplo, uma viga, por conta dos esforços de cisalhamento, é justamente porque essa deformação vai ocorrer de forma inclinada. Nós teremos fissuras inclinadas, trincas inclinadas, e aí vocês vão ver que essa é uma característica predominante quando o elemento é solicitado a esforços de cisalhamento. Então, vamos lá dar continuidade. Então, pessoal, aqui como eu falei para vocês, aqui também eu trouxe aqui mais duas imagens que mostram isso. Então, eu estou trazendo logo aqui de início para que vocês já vão aí gravando que as trincas, a deformação do elemento estrutural vai ser exatamente de forma inclinada. E percebam que também essa deformação ela vai ocorrer próximos aos apoios do elemento estrutural. Então, se vocês olharem aqui comigo, o apoio do elemento está aqui, ó. Essa aqui é a região do apoio. E essa fissura ou trinca que ocorre no elemento estrutural, pode ser tanto fissuras quanto trincas, elas sempre irão ocorrer na região do apoio. E hoje na nossa aula nós vamos entender por que isso ocorre. Aqui nessa outra figura ao lado, nós também temos aqui a deformação que ocorre em um ângulo. A gente tem um ângulo aqui formado entre a deformação e o eixo, no caso do elemento estrutural, e essa deformação ela ocorre aqui na região próxima ao apoio. Perceba que o apoio está logo aqui, né? Então, pessoal, vamos entender um pouco sobre isso. Eu convido vocês a se interessarem para justamente entender como é que ocorre o comportamento da viga quando ela é submetida a tensões de cisalhamento. Então, vamos compreender um pouco disso para que antes da gente dimensionar uma viga a esforços de cisalhamento, a gente saiba exatamente o que é que essa viga está sofrendo, o que é que está acontecendo dentro da própria estrutura dessa viga, dentro do próprio material dessa viga, para que a gente possa fazer um dimensionamento correto, tendo em vista o comportamento dessa estrutura a esse tipo de esforço. Então, aqui a gente já vai começar a entender aqui os nossos primeiros conceitos, que é exatamente, antes da gente partir para compreender o comportamento da viga, nós temos que primeiro lembrar lá da disciplina de resistência dos materiais, quando vocês estudaram tensão de cisalhamento. Então, lá vocês viram tensão de cisalhamento, né? E agora aqui vocês vão ver a importância de ter visto essa questão da tensão de cisalhamento. E aqui eu vim justamente trazer o conceito para vocês do que é a tensão de cisalhamento. Então, o que é a tensão de cisalhamento, né? Ou ainda tensão de corte, ou ainda também chamado de tensão de corte. É um tipo de tensão que é gerado por forças aplicadas em sentidos opostos, e aqui vocês viram que eu grifei essa parte, porque nós temos que sempre imaginar que a tensão de cisalhamento, ela vai ocorrer nos elementos estruturais devido a forças que estão sendo aplicadas em sentidos opostos, porém com a mesma direção no material analisado. Então, resumindo, nós podemos dizer que a tensão de cisalhamento, ela ocorre justamente por conta da aplicação de
de forças paralelas, mas em sentidos opostos. Então, percebam que nós temos aqui essa estrutura. Então, foquem aqui agora nessa imagem para a gente poder materializar esse conceito que nós vimos aqui acima. Então, nós temos aqui essa imagem, e aí, de acordo com essa imagem, é uma viga aqui, que está aqui em cima, uma viga apoiada aqui sobre dois pilares. Essa viga, pessoal, ela recebe carregamentos aqui em cima dela. Então, ela está sendo solicitada por um carregamento uniformemente distribuído. Esse carregamento, ou seja, essa ação externa que está ocorrendo sobre a viga, vai gerar tensões internas aqui no material da própria viga. Ou seja, tensões no aço e tensão no concreto dessa viga. E essas tensões, quando a gente fala de tensão de cisalhamento, a região da viga que está sendo solicitada ao cisalhamento é justamente essa região aqui, ó, próximo ao apoio. É a região de encontro entre a viga e o pilar. O pilar é o apoio da viga. Então, nessa região aqui de apoio é que ocorre essa tensão de cisalhamento, porque nós temos aqui, ó, uma força aqui da viga sobre o pilar, e em contrapartida nós temos também aqui a reação do pilar sobre a viga. Então, percebam que nós temos forças aqui, forças com a mesma magnitude, ou seja, a mesma quantidade de força sendo aplicada em sentidos opostos. Então, a gente tem aqui o pilar aplicando uma reação aqui para cima, e a viga, em contrapartida, ela está aplicando aqui também uma força para baixo. Então, são forças com a mesma quantidade, com a mesma magnitude e em sentidos opostos. Isso está causando, pessoal, observe comigo que isso aqui, essas duas forças aqui aplicadas nessa viga, nesse ponto aqui do encontro entre viga e pilar, essas duas forças em sentido oposto estão provocando uma tensão de cisalhamento, que é uma tensão que tende a produzir um corte na estrutura. Então, essa minha estrutura vai tender a cortar aqui nesse ponto entre essas duas forças. Então, é exatamente isso que a minha estrutura está sofrendo. Nesse ponto aqui do apoio, está sofrendo uma tensão de cisalhamento, ou seja, uma tensão que tende a cortar o elemento estrutural. Então, pessoal, entendendo agora um pouco do que é a tensão de cisalhamento e onde ela ocorre em uma estrutura de concreto, que é principalmente ali no encontro entre viga e pilar, ou seja, na região de apoio, nós vamos agora dar prosseguimento para entender exatamente como isso ocorre e qual é o procedimento de cálculo para a gente poder dimensionar uma viga para resistir a essas tensões de cisalhamento. Então, pessoal, a gente vai continuar aqui compreendendo um pouco mais sobre o comportamento da viga a esforços de cisalhamento. E aqui, percebam comigo que nesse quadro amarelo tem a seguinte frase dizendo, olha só, as vigas em geral são submetidas simultaneamente a momento fletor e força cortante. Então, percebam comigo que o que isso quer dizer, né? O que é essa afirmativa que nós estamos vendo aqui, ela quer dizer? Que, na realidade, quando vocês fizeram a disciplina de estruturas de concreto armado 1, vocês realizaram o dimensionamento da viga ao esforço de flexão, onde vocês dimensionaram as barras longitudinais da viga. Então, vocês foram lá e dimensionaram as barras longitudinais, que são aquelas barras que estão no sentido do eixo, do comprimento da viga. Então, vocês fizeram esse dimensionamento. E para esse dimensionamento das barras longitudinais, vocês utilizaram exatamente o valor do gráfico de momento. Então, olhando aqui, foquem comigo aqui agora nessa imagem que está aqui ao lado. Na disciplina de concreto armado 1, vocês dimensionaram essas duas barras longitudinais, tanto essa inferior quanto essa superior aqui. Vocês dimensionaram aqui essas duas barras, né? Essa barra. Vou fazer aqui uma linha para que vocês consigam imaginar do que é que estou falando. Então, vocês fizeram, pessoal, o dimensionamento dessa barra longitudinal aqui, tá? Inferior. E dessa outra barra, né? Quando a gente tem aí barra inferior e superior. Essas barras longitudinais que estão aqui em vermelho dentro dessa viga, são barras que vocês dimensionaram com o valor do diagrama de momento fletor, que é esse diagrama aqui abaixo. Então, com o valor desse diagrama aqui, vocês
pegaram aqui o momento máximo do diagrama e fizeram o dimensionamento do elemento estrutural das barras longitudinais com o esforço que vocês calcularam aqui de momento fletor, que é o esforço de flexão. Então, na verdade, pessoal, essas barras longitudinais aqui nada mais é do que as barras que vocês dimensionaram para suportar os esforços de flexão que atuam na viga. Então, por conta desses esforços de flexão que vocês mensuraram aqui quando determinaram o diagrama de momento fletor, com esse valor de momento fletor máximo, vocês dimensionaram aqui justamente a área de aço dessas armaduras longitudinais. E agora o que que ocorre? Com esse outro diagrama aqui, que é o diagrama de esforço cortante, que é esse diagrama aqui de baixo, que vocês estão vendo aqui comigo, com esse diagrama aqui, tá? Vocês fizeram justamente, na realidade, irão fazer aqui na nossa disciplina, vocês irão fazer o dimensionamento dessa viga ao esforço de cisalhamento. Então, esse diagrama aqui é o diagrama de esforço cortante, que vocês aprenderam a determinar lá em teoria 1 e teoria 2. Então, vocês aprenderam a determinar os diagramas. Com essa informação desses diagramas é que vocês vão dimensionar os elementos estruturais. Então, com esse diagrama aqui, ó, do esforço cortante, eu vou descobrir qual é o esforço cortante máximo que essa viga está sofrendo. E aí, vou fazer o dimensionamento dos estribos, que são as barras transversais, justamente relacionando os estribos com esse esforço cortante máximo. Então, vou descobrir qual que é a força cortante máxima que atua na viga e dimensionar a quantidade de estribos e a bitola desses estribos para poder resistir a esse esforço cortante. Então, percebam aqui, pessoal, vamos focar um pouco mais aqui na viga, para a gente poder fazer a interpretação dessa viga e vocês já irem compreendendo um pouquinho acerca do dimensionamento. Percebam que essa viga ela está sendo solicitada com duas cargas concentradas P, aqui de valor P, né? Então, vocês estão vendo aqui comigo que essa viga está sendo solicitada aqui, ó, com essa carga P aqui e com essa outra carga P aqui. Percebam que essa carga P, ela vai gerar uma tendência da viga a sofrer uma flexão, que é o quê? Essa deformação aqui abaixo. Então, existe essa tendência, né? E aí, justamente, a gente calcula, né, por meio das teorias das estruturas, os diagramas. A gente vê os diagramas de esforços internos. Esses dois diagramas aqui, de momento fletor e força cortante, são exatamente os esforços internos que a viga está sofrendo. São as tensões internas que o elemento estrutural está sofrendo. E como eu já falei para vocês, o momento fletor máximo vai me dar um valor para eu dimensionar as barras longitudinais. E o esforço cortante, o diagrama de esforço cortante, vai me dar os valores de tensão de cisalhamento para eu dimensionar os estribos para resistir a esses esforços. Agora também percebam comigo, pessoal, uma questão aqui, tá? Então, olhem que aqui nessa região central da viga, ó, percebam que nessa região central, que é exatamente a região entre as duas cargas P, a quantidade de estribo é reduzida. Então, eu tenho aqui os estribos bem espaçados, ou seja, tenho menos estribo nessa região. E já nessa outra região aqui, ó, que é a região entre a carga e o apoio, ou seja, entre a carga e o pilar, nós temos vários estribos, uma quantidade maior, né? Tanto da direita quanto da esquerda, nós temos uma maior quantidade de estribos. Vamos entender por que isso ocorre, pessoal? Então, isso ocorre porque, observem comigo aqui embaixo, o diagrama de esforço cortante. Então, olhando aqui o diagrama de esforço cortante, eu tenho que o esforço cortante máximo, ele ocorre nessa região aqui, próximo aos apoios, né? Tanto aqui pelo lado da direita quanto pelo lado da esquerda. É onde eu tenho o esforço cortante máximo. E no meio da viga, no meio aqui, ó, eu nem tenho esforço cortante nesse meio aqui. Não existe, é zero, é nulo. Tá? Então, na realidade, nessa parte aqui eu não tenho esforço cortante, que é a parte central da viga, eu só vou colocar a quantidade de estribos mínimos que a norma diz que tem que ter, mas na realidade eu nem tenho esforço cortante aqui. Então, eu não necessitaria de estribos, mas por conta que a norma prevê uma quantidade mínima de armadura transversal, ou seja, uma quantidade mínima de estribos, eu tenho que colocar uma certa quantidade aqui no meio, mesmo que eu não tenha aqui nenhum esforço cortante. Já nas regiões aqui, ó, entre a carga P e o apoio, percebam que eu tenho
que eu tenho exatamente os maiores valores de esforço cortante. Então, nessa região, eu preciso realmente dimensionar os meus estribos para resistir a esses esforços cortantes aqui máximos. E por isso eu tenho uma maior quantidade de estribos aqui na região dos apoios. Pessoal, é o seguinte... É lógico que essa figura aqui é meramente ilustrativa, nós não podemos ter estribos assim tão próximos um do outro. Mas essa figura aqui, ela é meramente ilustrativa para que a gente possa compreender que em uma viga eu posso ter uma quantidade reduzida de estribos no meio do vão dessa viga, na parte central dessa viga, e nas extremidades eu posso sim ter... uma maior quantidade de estribos, ou seja, eu diminuo o espaçamento entre os estribos e assim eu vou ter uma maior quantidade de estribos. Como que eu vou saber se eu vou ter realmente mais estribos na região dos apoios? Vai depender exatamente dessa carga aqui, dessa tensão de cisalhamento que o elemento está sofrendo. Se a tensão for grande, eu terei que ter realmente uma maior quantidade de estribos aqui na região dos apoios. Mas se a tensão de cisalhamento for pequena, então eu posso sim ter uma viga com a mesma quantidade de estribos, com a armadura mínima ao longo de toda a viga. Ou seja, com uma quantidade aqui que seja igual à que está na central, uma quantidade mínima durante toda a viga. Isso se eu tiver uma carga, né, um esforço de cisalhamento muito pequeno. Aí eu preciso colocar apenas a quantidade de estribo mínima conforme a norma prevê. Então, pessoal, isso aí já é para a gente entender um pouco do comportamento da viga. No decorrer dessa aula, a gente vai trazer mais ainda esse conceito para que vocês saiam daqui aprendendo realmente qual é o comportamento de uma viga ao esforço de cisalhamento e qual é a noção que a gente tem de dimensionamento dessa viga para esse esforço. Aqui, observem comigo que eu trouxe aqui a questão da evolução da fissuração. Então, eu trouxe aqui mais uma vez uma viga, é uma viga de seção T, por isso que a gente está aqui com ela com essa linha pretinha aqui, ó, no meio, é porque ela é uma viga em seção T. E aqui a gente vai entender por meio dessa imagem aqui qual que é a evolução da fissuração em uma viga. Então, percebam que nessa primeira imagem aqui, nessa primeira viga, nós temos uma viga que ela está submetida a duas cargas, igual àquela anterior, né? Duas cargas concentradas, só que o valor dessa carga é de 35 kN. Então, nós temos aqui que o que ocorre? A viga, enquanto ela não apresentar essas fissuras, que nesse caso ela já está começando a fissurar, enquanto a viga não apresenta fissuras, ela se encontra no estágio 1 do concreto, ou seja, que o concreto da viga ainda está resistindo ao esforço de tensão, porque como vocês sabem, uma viga, quando ela tem um carregamento, ela sofre um esforço de flexão, e aí eu desenho aqui ao lado ó, a viga com esforço de flexão, onde nós vamos ter aqui, ó, compressão na parte superior e tração na parte inferior, que foi inclusive assunto da nossa aula passada. Então, percebam que se eu não tiver nenhuma trinca, nenhuma fissura aqui na parte inferior da viga, significa que o próprio concreto da viga é que está sofrendo essas tensões de tração aqui embaixo. Tá? Então, eu tenho que o concreto está sofrendo essas tensões de tração, está resistindo bem. Se ele não está apresentando fissura, é porque ele está resistindo bem às tensões de tração. Então, a viga encontra-se no estágio 1, que é o estágio em que o concreto está ali resistindo às tensões de tração. Mas, a partir do momento em que a viga começa a fissurar, ela já não está mais, o concreto, quando ela já começa aqui a fissurar, que é o caso aqui, ó, dessa segunda viga aqui, que está mais explícita as fissuras, então, nesse caso aqui, a viga já não está mais no estágio 1, né? O concreto não se encontra no estágio 1, o concreto já se encontra no estágio 2, que é o quê? Como o concreto já fissurou, quem está resistindo às tensões de tração que ocorrem aí embaixo da viga, quem está resistindo a essas tensões já é a armadura longitudinal, que é aquela armadura que a gente tem aqui ao longo de todo o comprimento do elemento estrutural. Então, nesse caso aqui,
quando a fissura já é presente, a gente já sabe que o concreto não está mais no estágio 1, já passou para o estágio 2. E aqui, pessoal, vocês percebam que para que uma viga passe do estágio 1 para o estágio 2, o que aconteceu? Houve um aumento aqui na carga. Então, conforme eu vou aumentando a carga, as fissuras vão começando a ocorrer. E aí eu quero que vocês observem algo aqui, que aí, ó, a carga continua aumentando, agora está em 120, a quantidade de fissuras também começa a aumentar. O concreto está fissurando cada vez mais. Aqui, né, conforme a nossa simulação, já com 142 kN, olha só como é que se encontra aqui a nossa viga de seção T, totalmente fissurada. É lógico que nesse ponto aqui já acontece, inclusive, o colapso estrutural da viga. Mas eu quero que vocês percebam uma informação bastante importante aqui nessa parte, que vai nos falar a respeito do comportamento da viga. Percebam que, como eu falei lá para vocês, como a gente viu no diagrama, na tela anterior, nós vimos no diagrama que essa região central aqui da viga, praticamente não tem esforço cortante. O esforço cortante é zero, é nulo, de acordo com aquele diagrama que nós vimos. Então, é nulo. Percebam que as fissuras que ocorrem, se vocês forem parar para observar, as fissuras que ocorrem nessa região do meio ao longo de todas essas vigas, são fissuras predominantemente retas, na vertical. Então, a gente tem aqui, ó, nessa região, as fissuras são predominantemente na vertical. Aqui também a gente tem fissuras que são predominantes na vertical. Essas fissuras, pessoal, são fissuras de flexão, tá? Então, são fissuras causadas por tensão de flexão, que é essa tensão que vocês estão vendo aqui, ó. A viga entrou em flexão, a gente tem compressão na parte superior e tração na parte inferior. E aí, isso aqui gera, nessa parte central da viga, as fissuras predominantemente na vertical, né? Porque são fissuras provocadas por flexão. Agora, percebam que as fissuras que ocorrem nessa outra parte da viga aqui, na região próxima aos apoios, que é onde a gente viu que é onde ocorre o esforço cortante máximo, são fissuras inclinadas. Então, a gente tem essas fissuras com uma certa angulação, elas não são verticais, são fissuras inclinadas. Ó, observem aqui comigo, ó, que em todas essas vigas aqui, o caminhamento das fissuras são inclinados. Essa característica de fissura inclinada, pessoal, é exatamente uma característica da tensão de cisalhamento. Como essa região aqui ela está sofrendo com tensões de cisalhamento, então a viga ela tende a sofrer essas fissuras inclinadas. Todas as vezes que vocês virem em algum elemento estrutural, que eu espero que isso não aconteça, mas que vocês virem fissuras inclinadas próximas aos apoios, vocês já irão saber que essas fissuras são causadas por conta das tensões de cisalhamento. E quando vocês virem fissuras ali na região central da viga, que são fissuras na vertical, são fissuras oriundas de esforço de flexão na viga, tá? Fissuras de flexão. Então, pessoal, a gente vai agora, sabendo que essas tensões e essas fissuras ocorrem nesse formato, nós vamos ver agora uma imagem que vai falar exatamente por que essas fissuras são inclinadas nessa região da viga, né, que são na região próximas aos apoios, e por que as fissuras são na vertical na região central. Então, acompanhem aqui comigo essa outra imagem para que a gente possa fazer a análise das fissuras. Então, agora o nosso objetivo é fazer isso aqui, ó, a análise dessas fissuras. Por que são dessa maneira? E aí, pessoal, por meio dessa figura aqui ao lado, que eu quero que vocês prestem bastante atenção na explicação que eu darei sobre ela. Por meio dessa imagem aqui ao lado, vou colocar ela aqui em evidência para todo mundo focar. Então, por meio dessa imagem aqui, a gente vai entender por que as fissuras ocorrem dessa forma. Olha só o que acontece na realidade dentro de um elemento estrutural, de uma viga, por exemplo. Observem aqui comigo essa primeira viga. Tá, vou botar a setinha. Essa primeira viga aqui. Olha só, de acordo com a legenda que está aqui ao lado, os tracinhos retos representam tração, tensões de tração no elemento, e os tracinhos pontilhados, tensões de compressão. Percebam que nessa região central aqui da viga, ó, nessa região central aqui,
a gente tem aqui, ó, a compressão, que são a tração, na realidade, que são os tracinhos retos aqui, ó, na parte inferior, e a compressão, que é os tracinhos, as linhas tracejadas na parte superior, certo? Então, isso aqui a gente também já está vendo há bastante tempo e falando muito sobre isso, que em uma viga nós temos aí um esforço de flexão que vai fazer a parte superior vai ter um esforço de compressão e a parte inferior o esforço de tração. Então, agora a gente está conseguindo ver através dessas linhas o que realmente ocorre dentro da viga. E aí, nessa região central, supondo uma viga biapoiada, né, uma viga biapoiada, com duas cargas concentradas, que é o ensaio que a gente faz em uma viga, olha só o que ocorre dentro dela. Na região central, a gente tem compressão na parte superior e tração na parte inferior. Mas observem agora, pessoal, essa outra região aqui, ó, que é a região entre o apoio e a carga. Olha só, mudou a configuração das tensões dentro do elemento. Nós agora temos aqui, ó, as tensões de compressão de forma inclinada. Tá vendo aqui, ó, as linhas tracejadas inclinadas? Então, a compressão agora, as tensões de compressão, não ocorrem mais apenas na parte superior da viga. A gente tem tensões inclinadas que ocorrem ao longo aqui, ó, de toda a viga, de cima a baixo, mas é uma tensão inclinada. E a tensão de tração ocorre praticamente perpendicular a essas tensões de compressão. Tá? Então, percebam que agora a configuração das tensões são essas nas regiões próximas aos apoios. Por isso, pessoal, que se vocês observarem, por isso que na região central da viga, e agora que eu peço para vocês olharem aqui nessa segunda viga aqui, ó. Vamos focar agora aqui para entender nessa segunda viga. Por isso que nessa região central, as fissuras são fissuras de flexão, que são fissuras na vertical. E aqui nesse ponto aqui, né, no caso dessa viga, a viga já está o quê? No estádio 2, porque já aconteceu a fissuração. Então, nesse ponto, quem está resistindo à tração já é a armadura, não é mais o concreto. E aqui, percebam que na região do apoio, ainda se encontra no estádio 1. O que é o estádio 1? É quando o concreto ainda não está fissurado. Ou seja, aqui o concreto ainda resiste às tensões de tração e de compressão. Então, não está fissurado. Então, nós temos aqui o estádio 1, nas duas regiões próximas ao apoio, e o estádio 2, que é quando o concreto já se rompeu, já acabou aqui a resistência do concreto, e quem está resistindo é o aço. Agora, pessoal, a gente vai supor que o carregamento foi aumentado ainda mais, essas duas cargas. E aí ocorre, então, a fissura por força cortante, que é essa fissura aqui, ó. A fissura por força cortante, que são as fissuras inclinadas. Na parte central, continua a fissura de flexão, fissuras que são que a gente pode dizer que elas são fissuras predominantemente na vertical, mas aqui na região dos apoios a gente já tem fissuras inclinadas. E por que essas fissuras são inclinadas? Porque são fissuras que se assemelham a essa questão das tensões aqui do concreto, ó. Como as tensões no concreto são inclinadas, é bem normal que as fissuras também sejam inclinadas, porque elas seguem as mesmas linhas das tensões. Então, se as tensões são inclinadas, as fissuras também serão. Essas fissuras são fissuras provocadas no concreto, devido à falta de resistência dele para esses esforços aqui, para essas tensões de compressão aqui que agem aqui nessa região. Então, pessoal, aqui a gente está conseguindo ver o que ocorre dentro da própria viga de concreto e estamos também conseguindo visualizar quais os tipos de fissuras ocorrem devido a essas tensões internas. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre como que ocorre agora a análise de uma estrutura, como é que a gente vai fazer a análise conhecendo agora qual é o comportamento dessa viga e conhecendo agora exatamente o que ocorre dentro dela, quais são as tensões, nós temos que ver qual vai ser o modelo de cálculo que nós vamos adotar para dimensionar essa viga ao cisalhamento. E aí a gente tem aqui, ó, que o dimensionamento de uma viga de concreto armado à força cortante envolve duas etapas. Então, a gente tem duas considerações que são principais no momento que a gente está dimensionando uma viga ao esforço de cisalhamento. E essas duas
duas etapas, elas são exatamente essas que vocês estão vendo aqui abaixo, ó. A primeira é, nós devemos verificar as diagonais ou bielas de concreto quanto ao seu esmagamento, pela ação das tensões de compressão inclinada. Então, como a gente viu naquela viga que existe tensões de compressão inclinadas dentro do concreto, na região entre o apoio e a força, né, e a carga externa, nós precisamos dimensionar essa viga para que essas bielas de concreto, essas seções de concreto não sejam esmagadas. Então, quando ocorre aquela fissura lá inclinada, é porque as bielas de concreto, que aí depois eu vou dizer para vocês o que é essa biela comprimida. Isso faz parte de um modelo idealizado. Então, por que houve a fissuração, né? Por que fissurou essa viga com uma fissura inclinada? Porque justamente essa biela de concreto, esse concreto não resistiu àquela tensão de compressão, que é uma tensão inclinada. E depois que nós fizermos a verificação do concreto para aquelas tensões de compressão inclinada, nós também temos que partir para uma segunda verificação, que é exatamente o dimensionamento da armadura transversal. E toda vez que nós falarmos em armadura transversal, pessoal, são os estribos. São os estribos. Então, a gente vai fazer o dimensionamento da armadura transversal, ou seja, o dimensionamento dos estribos, para que eles resistam à força cortante, ou seja, que eles possam absorver as tensões de tração. Então, vocês lembram que lá naquela região, entre a carga e o apoio, nós temos tensões inclinadas de concreto e tensões de tração. Então, nós temos as duas tensões de compressão e de tração. Então, nós precisamos ter um concreto resistente para não ser esmagado, né, e para resistir às tensões de compressão, e também precisamos de armadura, ou seja, dos estribos, para resistir aos esforços de tração que ocorrem ali naquelas regiões. E aí, diante disso, nós temos aqui também, falando um pouquinho sobre a questão da ruptura do material, como é que ocorre a ruptura, então, de um material, de um elemento estrutural devido aí ao esforço de cisalhamento. Então, conforme a literatura, inclusive, que nós temos disponíveis aí sobre esse assunto, diz o seguinte, que não existe uma ruptura do tipo corte em peças de concreto. Então, na realidade, nós não teremos uma ruptura tipo corte, não vai cortar, de repente, essa estrutura. Na realidade, a ruptura, ela é feita pela ação combinada da força cortante e do momento fletor. E vocês precisam se atentar a isso que eu estou falando para vocês, ó. Nós teremos, na verdade, uma viga, ela não vai se romper simplesmente por conta da força cortante que atua sobre ela e vai cortar ali por conta da força cortante. Na realidade, nós teremos uma ruptura que vai ser oriunda da atuação da força cortante e do momento fletor. Então, essas duas ações, tanto o momento quanto a força cortante atuando sobre a viga, solicitando a estrutura, é que vai fazer com que essa viga, que vai fazer com que possa ocorrer, por exemplo, o esgotamento da resistência do concreto, ou então a gente pode ter também o escoamento da armadura transversal. Então, por conta dessa força cortante do momento fletor, eu posso ter lá que a minha estrutura não vai mais conseguir resistir aos esforços de compressão, e posso ter também que a minha estrutura possa não resistir aos esforços de tração. E aí a armadura, os estribos não resistam sozinhos a esse esforço de tração e a estrutura venha a se romper. Para que vocês compreendam melhor esse conceito aqui de cima, eu trouxe essas figuras para ilustrar melhor e vocês conseguirem materializar aí um pouco mais esse conhecimento, tá? E aí, percebam comigo aqui essa imagem aqui abaixo. Nessa parte aqui, vou dividir até aqui ao meio, ó. Dividir para a gente analisar primeiro essa primeira parte aqui. Então, nessa primeira parte, vamos analisar aqui essas duas vigas. Nessa primeira parte aqui, percebam que a ruptura por cisalhamento tração, ou tração diagonal. Então, aqui embaixo diz isso, ó. Ocorreu nesses dois elementos ruptura por cisalhamento tração ou tração diagonal. Agora a gente vai observar quais foram os motivos que ocorreram, que pode ocorrer a ruptura em uma viga. Então, primeiro, uma estrutura, ela pode se romper devido aos estribos com espaçamento excessivo. Então, se eu tenho um espaçamento excessivo entre os estribos, o que vai ocorrer? Esses estribos que estão lá justamente para resistir ao esforço de tração, que é esse esforço que está aqui embaixo, ó, de tração, não vai conseguir resistir a
vencer esse esforço, e aí eu vou ter uma ruptura desse elemento estrutural, dessa viga, porque os estribos eles têm um espaçamento excessivo, e aí eles não conseguem justamente resistir a esse esforço de tração. Aqui embaixo diz o seguinte, olha só, que a armadura transversal é insuficiente. E aí, por conta dessa armadura transversal ser insuficiente, os estribos eles vão escoar. E o que é escoamento, pessoal? É quando o estribo ele tá ali, ele sofre uma tensão e de repente ele começa a esticar, que a gente sabe que o aço ele estica, ele se deforma, ele escoa. Então, o que acontece? Nessa segunda aqui, ó, foi colocado uma quantidade de estribo insuficiente, não vai conseguir também resistir à quantidade, ao esforço de tração, e o estribo vai começar a escoar, ele vai começar a se alongar e ter uma deformação que no caso, uma deformação que não está na região plástica, uma deformação elástica. Esse estribo vai se deformar e ele não vai suportar a essa tensão e vai se romper. Então, essa primeira parte aqui é um tipo de ruptura que pode ocorrer em uma viga, por exemplo, devido aos esforços de cisalhamento. Eu posso ter exatamente os meus estribos insuficientes e por isso não vai resistir aos esforços de tração. Já desse outro lado aqui, foquem comigo agora aqui nesse outro lado, a gente vai ter, ó, rupturas, como está aqui embaixo, ó, figura B, né? Rupturas por cisalhamento com pressão. Então, aquele lá primeiro foi tração, esse aqui é compressão. Por cisalhamento com pressão ou compressão diagonal. Como a gente sabe lá, entre a carga e o apoio, a gente tem esforços de compressão agindo de forma inclinada. O que pode acontecer? O concreto pode não ter resistência suficiente para essas tensões de compressão que estão ocorrendo, tensões inclinadas de compressão. Então, percebam aqui comigo que, nesse primeiro exemplo aqui, diz o seguinte, olha só, ruptura por compressão diagonal, armadura transversal elevada. Então, aqui eu tinha uma armadura transversal elevada, porém, eu tive aqui uma compressão da diagonal de concreto, e esse concreto não tinha resistência suficiente para resistir aos esforços de compressão. Então, os estribos, eles continuaram ali, eles resistiam à tração, mas como o concreto não tinha resistência suficiente, a estrutura se rompeu por falta da resistência do concreto. E aqui embaixo a gente tem também, ó, observem comigo aqui, foquem. A ruptura por esmagamento da biela, ou seja, armadura transversal excessiva ou seção de concreto insuficiente. Então, por vezes, pessoal, o que a gente aprende com isso aqui? Que colocar muitos estribos não é a solução para a gente poder aumentar a resistência da viga ao cisalhamento. Porque quando você coloca muitos estribos, você está ocupando essa região da viga aqui, que deveria também estar sendo ocupada por concreto, você está enchendo ela muito com o aço. E o aço, na verdade, ele está resistindo à tração. Mas é necessário uma quantidade também de concreto para resistir à compressão. E se você coloca muito aço e não deixa o concreto aqui tendo uma quantidade de concreto, uma área, uma seção de concreto suficiente, vai haver a ruptura por esmagamento da biela de concreto. Tá? Então, mais adiante, vocês vão entender um pouco mais o que é essa questão da biela de concreto, porque eu vou explicar um modelo desenvolvido para estudo de vigas ao cisalhamento, e lá a gente vai trazer esse conceito de biela. Mas então, pessoal, lembrando que colocar muitos estribos não soluciona a questão de aumentar a resistência da viga às tensões de cisalhamento. Na realidade, a gente aumenta a resistência à tração, mas a gente compromete ali a resistência à compressão. Por isso que a gente precisa fazer um dimensionamento adequado para que tanto a armadura transversal, que são os estribos, suportem aos esforços de tração e resistam, quanto a área de concreto aqui nessa região também consiga resistir aos esforços de compressão. E aqui eu trouxe exatamente o que eu estava falando para vocês, que qual que é o modelo para a gente poder dimensionar essa estrutura. Então, qual que é o modelo matemático que norteia esse dimensionamento? Então, a gente tem aqui, ó, dimensionamento à força cortante pelo método da treliça de Morse. Então, pessoal, existe um método denominado modelo da treliça,
que compara uma viga, mesmo uma viga sendo de concreto armado, ele compara o comportamento dessa viga de concreto armado a um comportamento de uma viga de treliça, tá? Ao comportamento de uma treliça isostática. E aí a gente vai ver que, na realidade, uma viga de concreto armado, quando a gente está analisando esforços de cisalhamento, a gente pode comparar ela a um modelo de treliça. Então, aqui, ó, observem comigo aqui que, de acordo com esse conceito aqui, em meados de 1900, os pesquisadores alemães Ritter e Muschs idealizaram um modelo para explicar a resistência da viga de concreto armado após a fissuração. Então, esse modelo que eles idealizaram, esses dois autores, é exatamente o modelo da treliça de Mohs. E essa descoberta desse modelo, esse modelo que eles desenvolveram, é considerado como uma das maiores contribuições para a engenharia estrutural, porque até então não se tinha um modelo que explicasse o comportamento desses elementos estruturais após a fissuração. Então, realmente, esse modelo ele foi de grande contribuição. E hoje ainda é um modelo adotado pela NBR 6118, só que com algumas alterações desse primeiro modelo que eles desenvolveram, que eu também estarei falando aqui ao longo da aula. Então, pessoal, vamos ver aqui, ó, o que esse modelo faz, né? Qual é a analogia que ele faz? Esse modelo, ele supõe que o comportamento de uma viga de concreto armado é análogo a uma treliça isostática, formadas por barras resistentes de concreto e aço. E aí, nessa figura aqui ao lado, a gente vai entender exatamente como que é feita essa comparação desse modelo a essa treliça. Então, percebam que aqui, pessoal, esse retângulo aqui, ó, nada mais é do que uma viga, tá? É uma viga de concreto armado. Percebam que essa viga de concreto armado, ela tem aqui, vou colocar aqui de amarelo para não poluir muito, ela tem aqui, ó, o banzo superior, esse aqui é o banzo superior, banzo de concreto comprimido. E aí tudo que for de linha tracejada é concreto comprimido, e o que for de linha reta, assim, ó, toda preenchida, é o aço, tá? Então, a gente tem aqui, ó, que essas regiões tracejadas, essas linhas tracejadas aqui, são concreto comprimido. Então, na realidade, nessa viga aqui de concreto armado, o modelo diz que esse banzo superior é um banzo de concreto comprimido. E já aqui, ó, observe comigo, esse banzo superior aqui, inferior na realidade, esse banzo inferior aqui, ele não é de linha tracejada, ele é de linha contínua aqui, ó, que ele é justamente um banzo tracionado, como diz aqui, ó. Banzo de aço tracionado. Então, a gente tem aqui, na parte inferior da viga, um banzo de aço tracionado e na parte superior, um banzo de concreto comprimido. Então, essa é a nossa primeira interpretação do que ocorre dentro de uma viga de concreto armado. E é aquilo que nós já sabemos mesmo, que em uma viga de concreto armado, submetida a esforço de flexão, nós temos compressão na parte superior e tração na parte superior. Então, até aqui não é novidade para vocês. Nós vamos ter um banzo superior de concreto comprimido e um banzo inferior de aço tracionado. Agora, pessoal, percebam que olha só o que acontece aqui, ó. Eu tenho nessa região aqui uma diagonal comprimida de concreto, que a gente pode chamar de biela, que eu até venho falando biela ao longo da aula e vocês podem não saber ao que eu estou me referindo. Lembra daqueles esforços, aquelas tensões inclinadas que vocês viram lá na viga? Que vocês viram que na região entre o apoio e a carga, a gente tem as tensões comprimidas de forma inclinada. Então, de acordo com esse modelo aqui de treliça, para entender uma viga de concreto armado, é chamado de biela comprimida. Então, a gente tem aqui, ó, biela comprimida de concreto. E aqui, pessoal, a gente tem também, ó, essa outra parte aqui, que eu vou fazer aqui desse lado, que já não é mais
A biela de concreto. A gente já tem aqui, ó, observem aqui, ó, a gente já tem uma diagonal tracionada de aço. Então, a gente tem a diagonal tracionada de aço e uma biela comprimida de concreto. Aí, continua a treliço, uma diagonal tracionada de aço e uma biela comprimida de concreto. E isso sucessivamente ao longo de toda a viga, tá? Ao longo de toda a viga. Isso aqui é imaginado ao longo de toda a viga. Certo? Então, esse é o modelo de treliça que é proposto por esses autores e que é até hoje um modelo aceitável quando se trata de estruturas de concreto armado. É uma estrutura que compara uma viga a uma treliça, e nessa treliça a gente tem um banzo superior de concreto comprimido, um banzo inferior de aço tracionado, nós temos aqui uma diagonal tracionada de aço e nós temos aqui uma biela de concreto comprimida, que também pode ser chamada de diagonal comprimida de concreto. E isso sucessivamente ao longo de toda a viga. E a gente vai ver um pouco mais disso adiante também. Olha só, aqui dá para ver mais claramente exatamente o que ocorre. Pensem aqui comigo, ó. Vamos focar nessa figurinha aqui, nessa figura aqui dessa viga. Então, a gente vai ter aqui, ó, o banzo, né, para a gente metalizar melhor. Aqui está a viga, nós temos o banzo superior, que é comprimido, vou botar o C, o banzo superior, que é o inferior, na realidade, que é tracionado. Então, nós temos compressão e tração. Então, nessa parte da viga, compressão, nessa parte, tração. Nós temos aqui, ó, percebam comigo, a diagonal tracionada de aço, e é justamente, pessoal, essa diagonal que é de aço tracionado, é que os estribos vêm justamente para resistir a esses esforços de tração que ocorre dentro do concreto, tá? Então, nós temos aqui, ó, a diagonal tracionada do aço, e essas setinhas verdes aqui, essas setinhas são justamente a biela de concreto comprimida. Só um momento aqui, pessoal. Então, nós vamos ter aqui que exatamente essa parte aqui, essas setinhas verdes, são a biela de concreto comprimida, tá? Então, nós temos aqui a biela de concreto comprimido. Então, nós temos aqui, ó, concreto comprimido e, ao mesmo tempo, nós temos aqui o aço tracionado. E aí, sucessivamente, biela comprimida, aço tracionado, biela comprimida, aço tracionado. E assim ao longo de toda a viga. Por isso que é feita essa comparação de uma estrutura de concreto armado, de uma viga de concreto armado, com um modelo de treliça isostática. E aí, como a gente sabe que isso tudo está ocorrendo internamente na viga, no próprio material. Essa primeira imagenzinha aqui, vocês já conhecem ela, nós falamos sobre ela justamente para explicar que o maior esforço de cisalhamento ocorre aqui nas regiões dos apoios, devido à carga das vigas e à reação dos pilares, que vão tender a provocar um corte. E eu quero que vocês percebam outro detalhe aqui, que olha só como é que está ocorrendo a fissura aqui nesse ponto. É uma fissura inclinada, olha só, a fissura está aqui, ó. E é uma fissura inclinada que ocorre aqui nesse ponto, onde o esforço de cisalhamento é um esforço realmente muito grande. Então, pessoal, para resumir aqui, e até para a gente finalizar essa primeira parte da nossa aula, eu quero falar para vocês que o dimensionamento à força cortante por este método desenvolvido por Moche, o que acontece? A NBR 6118, hoje, ela admite dois modelos de cálculo para essas vigas, dois modelos de dimensionamento. Esses dois modelos, um deles é esse que nós já vimos, que foi desenvolvido por Moche, gente. Então, na realidade, nós temos aqui, ó, dois modelos de cálculo aqui de acordo com a norma. Desculpa aqui um pouquinho, teve aqui uma intercorrência. Mas, enfim, nós temos dois modelos de cálculo. E nesses dois modelos, observem aqui comigo que esse primeiro modelo, que é o modelo 1, que é o modelo de diagonais comprimidas com inclinação a 45 graus, que é quando eu considero que naquele diagrama lá que nós vimos,
Ou seja, aquelas tensões de compressão, considera que aquelas tensões ocorrem em um ângulo de 45 graus com a linha neutra do elemento estrutural. Já o segundo modelo é um modelo em que eu posso considerar que o ângulo está aí no intervalo entre 30 e 45 graus. O que acontece? Qual que é a diferença entre esses dois modelos, né? No modelo 1, diagonal comprimida de concreto a 45 graus, esse modelo foi o desenvolvido por esses autores. E aí o que se percebeu, né, com o tempo, que foram feitos outros experimentos e visto que, na realidade, o ângulo lá das tensões comprimidas do concreto era um ângulo que era ali inferior a 45 graus, que se encontrava entre 30 e 45. Isso já foi um modelo reformulado, já foram outros estudos feitos em relação a esse modelo da treliça. Então, quando você adota, por exemplo, um ângulo nos cálculos que nós iremos fazer para o dimensionamento, quando a gente adota um ângulo de 30 graus, nós vamos ver que vai gerar estruturas mais econômicas. E por isso, hoje, na maioria dos projetos, é adotado esse segundo modelo de cálculo. Então, na realidade, não é adotado o modelo conforme foi concebido por Murch, mas sim o modelo adaptado, que considera um ângulo entre 30 e 45 graus. Então, é isso, pessoal, que eu queria apresentar para vocês. Na nossa próxima aula, nós vamos realizar o dimensionamento de uma viga ao esforço de cisalhamento e vamos adotar o modelo 2, que é o modelo com essa inclinação aqui de 30 graus, nós vamos adotar ela, tá, para resolver os nossos exercícios, que é um modelo que gera estruturas mais econômicas. Eu gostaria que, caso vocês tenham alguma dúvida em relação a esses conceitos teóricos, que vocês me procurassem, estou à disposição de vocês, fizessem perguntas e tudo mais, porque na próxima aula a gente vai estar aprendendo mesmo a dimensionar uma viga e como aplicar, vamos aprender a aplicação desses modelos. E é isso, pessoal, esse é o objetivo da nossa aula de hoje, nós vamos ficando por aqui e até a próxima aula.